Olá, sejam bem-vindos ao Curiosidades do Século. Se esta é a sua primeira vez por aqui ou se já acompanha o nosso trabalho, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ajuda muita gente a continuar trazendo essas discussões. Hoje o mergulho é filosófico e, olha, bastante denso. Vamos explorar o livro O Discurso Filosófico da Modernidade, de Jürgen Habermas. O foco principal vai ser o embate dele com dois gigantes do pensamento, Nietzsche e Foucault. A nossa ideia aqui é desempacotar os argumentos do Habermas, sabe? Entender por que ele via esses dois como ameaças ao projeto da modernidade e, claro, ver como as ideias de Nietzsche e Foucault podem, talvez, responder a essas críticas, com base nos textos que a gente analisou. Exatamente, é um debate fundamental para entender as tensões da nossa própria modernidade, né? Essa relação complexa entre razão, poder e crítica social tem tudo a ver com hoje. Perfeito. Então, para começar, vamos situar o nosso, digamos, protagonista de hoje, Habermas. Quem é ele, afinal, e qual era o grande projeto filosófico dele que está em jogo aqui? Bom, Habermas vem da tradição crítica, né? Da Escola de Frankfurt. Mas ele tenta, digamos, reconstruir a razão em bases diferentes. A grande aposta dele é na razão comunicativa. Ele acredita que na própria linguagem, quando a gente conversa buscando se entender, sem tentar manipular o outro, existe um potencial racional e emancipatório. É a base para a crítica e para o consenso. E para entender isso, o conceito de mundo da vida, ou Lebenswelt, é chave. É tipo o nosso reservatório cultural compartilhado. Valores, normas, significados que a gente aprende e passa adiante pela linguagem. É nesse espaço do mundo da vida que a comunicação busca o entendimento, que a gente coordena as ações e forma a nossa identidade coletiva. É o chão comum, entende? Entendi. O mundo da vida seria então o lugar dessa razão comunicativa, desse diálogo buscando consenso. Mas Habermas não era otimista demais, né? Ele via problemas sérios aí, a tal da colonização. Justamente. Ele argumenta que, na modernidade, surgem sistemas sociais, tipo o mercado capitalista e o Estado burocrático, que funcionam com outra lógica, uma lógica de meios não linguísticos, dinheiro e poder administrativo. Esses sistemas têm sua própria racionalidade, uma racionalidade instrumental, voltada para fins, para eficiência, para o controle. O problema, para Habermas, é quando essa lógica sistêmica, do dinheiro e do poder, começa a invadir o mundo da vida. Começa a substituir a busca por entendimento por essas lógicas de eficiência e controle. Essa é a colonização do mundo da vida, e ela gera o que ele chama de patologias sociais. Perda de sentido, anomia, alienação. É como se a comunicação ficasse distorcida, sabe? Subordinada a imperativos que não são os dela. Ok. O projeto dele de salvar a razão comunicativa e o diagnóstico da colonização ficaram claros. E aí é que entram Nietzsche e Foucault. Por que dedicar tanta energia a criticá-los nesse livro? Porque, na visão de Habermas, eles representam uma linha de crítica à modernidade que vai longe demais. Uma crítica tão radical à razão iluminista que acaba minando as próprias bases para a gente poder fazer crítica social de forma fundamentada. Eles seriam expoentes de um contradiscurso dentro da própria modernidade que ameaça dissolver qualquer fundamento normativo para a democracia, para a justiça, para tudo aquilo que Habermas quer reconstruir. Entendi. Eles representam o lado, digamos, mais sombrio ou cético da crítica à modernidade. Vamos então começar pelo Nietzsche. Como Habermas provavelmente o via, pensando nas críticas que depois ele faz a Foucault? Olha, a Habermas provavelmente via Nietzsche como o precursor dessa desconfiança radical na razão e na verdade. Um crítico implacável da moralidade tradicional, que via tudo isso como sintoma de fraqueza ou ferramenta de poder. A preocupação habermasiana seria que essa crítica nietzschiana poderia levar a duas coisas igualmente ruins. Ou um decisionismo onde só vontade de potência importa, sem critério racional, ou um relativismo nihilista, onde nada mais tem valor, tudo é indiferente. Ambas minariam a possibilidade de um consenso racional.
Pensa, por exemplo, na famosa distinção do Nietzsche entre moral dos senhores e moral dos escravos. Ele basicamente diz que a nossa moral dominante, judaico-cristã, nasceu do ressentimento dos fracos contra os fortes. Ele contrasta isso com uma moral dos senhores, que seria afirmativa, criadora de valores, baseada na força vital. E o método genealógico do Nietzsche, aquele que o Foucault vai usar depois. Como isso entra na crítica do Habermas? Já era um problema ali na origem. Ah, sim! A genealogia é central para essa preocupação. O método genealógico nietzschiano recusa buscar uma origem pura, ideal, o Ursprung. Ele não quer achar a essência perdida. Pelo contrário, ele foca na Herkunft, na proveniência, nas linhagens múltiplas, nas heranças, nas marcas que a história deixa no corpo, nas ideias. E foca na Entstehung, na emergência, no momento em que algo surge, geralmente de uma luta de forças, de uma contingência. Uma origem bem menos nobre, digamos assim. E isso, para Habermas, é problemático em 2 níveis. Primeiro, desestabiliza qualquer pretensão de achar um fundamento universal e atemporal para a verdade ou para a moral. Se tudo vem de lutas contingentes, como a gente pode dizer que algo é objetivamente verdadeiro ou universalmente justo? O próprio Nietzsche, lá no prólogo da Genealogia da Moral, já questiona a ideia de um conhecimento desinteressado, objetivo. Ele sugere que toda perspectiva é perspectiva ligada a interesses, a afetos. E segundo nível de problema? O segundo, talvez ainda mais grave para o Habermas, é que a genealogia parece reduzir a validade das normas a simples relações de força. Se a justiça é só o resultado de uma batalha histórica que um grupo venceu, como eu posso hoje criticar uma situação como injusta, apelando para um conceito de justiça que vá além dessa mera força? A genealogia dificulta justificar racionalmente por que uma norma é melhor que outra. Parece que só sobra a afirmação de uma vontade, de uma força. E isso é o oposto do que Habermas busca com a razão comunicativa, que é justificar normas pelo consenso racional. Faz todo sentido. A genealogia, ao revelar a história suja por trás das nossas ideias limpas, minaria a própria base para a gente conversar e chegar a um acordo racional sobre o que é certo ou verdadeiro. Isso nos leva direto ao Foucault, né? O alvo principal das críticas no livro. Antes de entrar nas críticas do Habermas, a gente precisa entender rapidinho as ferramentas do Foucault que ele está atacando. Começando pela arqueologia. O que era isso? A arqueologia foi um método que Foucault desenvolveu mais no início da carreira. O objetivo era analisar as regras históricas que tornam possível um certo tipo de discurso numa época. O que pode ser dito, quem pode dizer, que tipo de enunciado é considerado sério, científico, verdadeiro. Ele não queria interpretar o sentido escondido dos textos, mas descrever as condições de possibilidade do saber. Analisar o arquivo de uma época, as regras que formam os discursos como se fossem monumentos daquele pensamento. Ok, uma análise das regras do jogo do saber em cada época. E a genealogia em Foucault. Ele pega a ideia do Nietzsche, mas aplica de um jeito diferente, né? Pega, sim, mas com foco diferente. Enquanto Nietzsche focava muito na genealogia da moral, Foucault aplica a genealogia para investigar como as relações de poder produzem saberes, práticas sociais e principalmente sujeitos. Ele quer entender como certas práticas, certas instituições, prisão, hospital, escola, moldam os indivíduos, como o poder se inscreve nos corpos. A genealogia Foucaultiana é muito focada nessa relação poder-saber, corpo. É uma história política dos corpos. Essa noção de poder em Foucault é talvez a mais famosa e a mais debatida. Ele não via o poder só como algo que reprime, que vem de cima para baixo, do Estado, certo? De jeito nenhum. Essa é uma das grandes contribuições dele. O poder para o Foucault não é uma coisa que se tem como uma propriedade, mas algo que se exerce, que circula. Ele está em todo lugar, funciona em rede, no que ele chama de micropoderes. E o ponto crucial, o poder não é só negativo, repressivo, não faça isso. Ele é fundamentalmente produtivo. Ele produz coisas. Produz saber, o poder saber, onde poder e conhecimento se implicam mutuamente, produz discursos, produz prazeres e produz os próprios sujeitos. O poder nos constitui, então. Exatamente. E onde há poder, Foucault diz, há também resistência. O poder só funciona porque ele se exerce sobre sujeitos que são de alguma forma livres para agir. Senão, seria a pura coerção física.
Essa relação poder-resistência é fundamental. Já consigo ver o Habermas torcendo o nariz aqui. Se o poder é tão onipresente e produtivo, cadê o espaço para a comunicação livre de poder que ele tanto busca? Exato. Essa vai ser uma das críticas centrais dele. Mas antes de chegar lá, vamos ver as tecnologias de poder que Foucault descreve. O poder disciplinar, por exemplo. Como funciona? O poder disciplinar é uma tecnologia de poder que foca no corpo individual. É uma anatomopolítica. O objetivo é tornar os corpos dóceis, fáceis de controlar e úteis produtivos. Ele faz isso através de técnicas bem específicas. A vigilância hierárquica constante, o modelo perfeito é o panóptico, aquela prisão onde um vigia central pode ver todos os presos sem ser visto. A sanção normalizadora, que não só pune, mas compara, classifica, hierarquiza e busca corrigir os desvios em relação a uma norma. E o exame, que combina vigilância e sanção, individualiza as pessoas, documenta, transforma em casos. E onde a gente vê isso funcionando? Em todo lugar na modernidade. Escolas, quartéis, hospitais, fábricas. Todas essas instituições usam técnicas disciplinares para adestrar os corpos para fabricar indivíduos normalizados. E imagino que o Habermas, lendo isso, diria: ok, Foucault descreveu bem uma parte sombria da modernidade, a disciplina. Mas ele está exagerando. Ele está vendo disciplina em tudo, esquecendo que as pessoas também conversam, se entendem, resistem juntas de outro jeito. Provavelmente. Seria acusar Foucault de uma generalização indevida, de reduzir toda a interação social a essa lógica do adestramento, ignorando o potencial comunicativo do mundo da vida que ele, Habermas, quer preservar. Além da disciplina no indivíduo, Foucault também fala de outra tecnologia de poder, a biopolítica, que olha para a população como um todo. Sim, a biopolítica é outra grande sacada. Surge mais tarde, ali pelo século XVIII, e o foco muda do corpo individual para o corpo espécie. A população vista como um fenômeno biológico. O objetivo da biopolítica é gerenciar a vida da população. Controlar a taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, saúde pública, condições de higiene, etc. É um poder que se exerce através de estatísticas, demografia, planejamento urbano, campanhas de vacinação. É o que Foucault chama de poder de fazer viver e deixar morrer. É um poder que investe na vida, que administra, que a otimiza. Esse fazer viver e deixar morrer é uma fórmula forte. E como ele conecta isso com o racismo? Parece um salto grande? Para Foucault, não é um salto, é uma conexão crucial. Ele argumenta que o racismo de Estado, na sua forma moderna, se torna um instrumento fundamental da biopolítica. Por quê? Porque um poder que se dedica a fazer viver, a gerenciar a vida, como ele pode matar? O racismo permite isso. Ele introduz uma divisão dentro da população, um corte biológico entre raças ou grupos. Define uns como sendo a norma saudável, cuja vida deve ser protegida e otimizada, e outros como sendo uma ameaça biológica a essa norma, um perigo para a saúde da população boa. Então, para fazer viver uns, o Estado biopolítico se autoriza a deixar morrer por negligência, por exemplo, ou até a eliminar ativamente outros. O racismo justifica a morte em nome da vida e da pureza do corpo social. Permite ao poder que gere a vida também administrar a morte em larga escala. Uma análise realmente impactante e que infelizmente parece explicar muita coisa histórica e atual. Para fechar essa parte conceitual, a importância do discurso para Foucault. Não é só palavra, né? Definitivamente não. O discurso para Foucault nunca é só um veículo neutro para ideias. Ele é um campo estratégico, um lugar e um instrumento de poder. Os discursos produzem o que a gente considera realidade. Eles definem o que é pensável, dizível, verdadeiro numa época. Controlar os discursos, as regras de quem pode falar o que e ser levado a sério é uma forma fundamental de exercer poder. É através do discurso que se luta, e o discurso é aquilo pelo qual se luta. Ele estrutura os nossos jogos de verdade. E aqui, de novo, a gente imagina o Habermas. Perfeito. Retrucando, dizendo sim, o discurso pode ser usado para dominar,
Pode ser extorcido pelo poder? Óbvio, mas ele não se reduz a isso. Existe a possibilidade de um uso comunicativo do discurso, voltado para o entendimento, para a verdade consensual, que Foucault está ignorando. É o conflito central aparecendo de novo. Perfeito. Agora sim, com esse arsenal Foucaultiano mais claro, vamos às críticas diretas que Habermas dispara contra ele em O Discurso Filosófico da Modernidade, seguindo os pontos que a gente levantou. A primeira crítica, parece, é a da contradição performativa. O que é isso? É uma crítica filosófica clássica. Habermas acusa Foucault de cair numa contradição performativa. Ou seja, o ato de Foucault fazer a sua análise, que usa a razão, a argumentação, a investigação histórica, contradiz o conteúdo da análise que parece dizer que a razão, a verdade, a normatividade são apenas efeitos de poder. Se a própria análise de Foucault é só mais um lance num jogo de poder, por que a gente deveria acreditar nela? Por que ela seria melhor ou mais verdadeira que outras? Habermas acha que Foucault usa a razão para cortar o galho em que ele mesmo está sentado. Falta um fundamento para a própria crítica dele. A famosa crítica de usar a razão para negar a validade da razão. Faz sentido como argumento. Qual a segunda crítica principal? A segunda é o que o Habermas chama de déficit normativo. Se Foucault vê poder em todo lugar, se não existe um ponto de vista fora das relações de poder para julgar o que acontece, então como a gente pode diferenciar um poder legítimo de um ilegítimo? Ou uma dominação de uma relação aceitável? Como a gente pode fundamentar nossa resistência? Se é tudo poder contra poder, a crítica perde a sua base moral, a sua capacidade de dizer isso é injusto ou aquilo é opressivo, com base em algum princípio. Faltaria um critério normativo, como a justiça ou a emancipação, que não seja ele mesmo apenas um efeito de poder. Se não tem um dever ser que transcenda o jogo de poder, a crítica vira só mais uma jogada nesse mesmo jogo. Entendi. E a terceira? A terceira crítica forte é a negação da ação comunicativa. Habermas acusa Foucault de ter uma visão totalmente unilateral das relações sociais. Foucault só veria o lado estratégico, a luta, o confronto, a imposição de poder. Ele ignoraria completamente aquela outra dimensão que Habermas valoriza tanto. A possibilidade de as pessoas coordenarem suas ações, buscando sinceramente o entendimento mútuo, chegando a consensos racionais através do diálogo. Habermas chega a dizer que Foucault anulou todos os traços de ações comunicativas, uma visão meio paranoica do social, talvez. Onde Habermas vê potencial para diálogo e acordo, Foucault só veria estratégia e dominação. E podemos pensar numa quarta crítica, talvez mais implícita, sobre o projeto político. Sim, uma quarta crítica que meio que decorre das outras é a falta de um projeto político positivo em Foucault. A análise dele é muito potente para desmascarar, para criticar, para mostrar como o poder funciona nos detalhes, nas micro-relações. Mas e depois? Segundo Habermas, ou a leitura habermasiana, essa ênfase na crítica localizada, na desconstrução, dificultaria pensar um projeto coletivo de transformação social em larga escala. Como construir uma sociedade mais justa e democrática a partir dessa análise tão focada nas resistências pontuais? Faltaria uma alternativa política construtiva, como a democracia deliberativa que o próprio Habermas propõe. Ok, as críticas são pesadas. Foucault minaria a razão, a moral, o diálogo e a própria possibilidade de construir um futuro melhor coletivamente. Mas Foucault não morreu antes de poder responder diretamente a Habermas decisivo. Porém, com base nos textos dele, especialmente os últimos trabalhos, como um Foucaultiano poderia, digamos, se defender dessas acusações? Sim, dá para construir respostas a partir do próprio pensamento de Foucault. Primeiro, contra a ideia de que ele só vê dominação. Foucault sempre insistiu que onde há poder, há resistência. Ele diferenciava poder, relações estratégicas, móveis que implicam alguma liberdade, de dominação, estados mais fixos, assimétricos. A análise do poder não era para dizer que estamos presos, mas justamente para identificar pontos de fragilidade, para abrir espaços de liberdade e resistência. Então, a resistência não é algo fora do poder, mas uma parte intrínseca da dinâmica do poder. Interessante. E quanto ao tal déficit normativo? Como criticar sem o ideal de justiça universal?
Aqui, um Foucaultiano diria que a crítica não precisa de um fundamento transcendental, ela é uma prática imanente e localizada. A genealogia não busca a verdade ou a justiça com V e J maiúsculos. Ela analisa regimes de verdade específicos, históricos, para mostrar sua contingência e abrir a possibilidade de pensar e viver de outro modo. A questão para Foucault não era tanto o que é a justiça universalmente, mas sim uma pergunta mais prática, mais política. Como podemos não ser governados desta forma? Como recusar este modo específico de sujeição? A normatividade, então, não viria de um ideal abstrato, mas emergeria da própria luta contra o intolerável. Seria uma criação histórica e política. Uma normatividade que nasce da luta da recusa. Faz sentido como alternativa. E a acusação de que ele esquece o sujeito, a ética, focando só no poder. O trabalho tardio de Foucault sobre a ética como cuidado de si responde diretamente a isso. Ele foi estudar as práticas na Grécia e Roma antigas, as técnicas de si, pelas quais os indivíduos buscavam ativamente se transformar, se constituir como sujeitos éticos, como mestres de si mesmos. Isso mostra uma preocupação clara com a liberdade, com a autoconstituição, com a possibilidade de criar uma relação ética consigo mesmo e com os outros. Não era só sobre como o poder nos sujeita, mas também sobre como podemos nos tornar sujeitos da nossa própria vida através de práticas de liberdade. Há uma ética Foucaultiana, sim. Uma ética da liberdade como prática, então. E sobre a crítica de que ele nega a ação comunicativa, o diálogo? Aqui a resposta Foucaultiana poderia ser bem provocadora. Talvez quem seja ingênua é a situação ideal de fala do Habermas em relação ao poder. Um Foucaultiano perguntaria: quem define as regras desse diálogo racional? Quem tem o direito de falar e ser ouvido? Quais vozes, quais saberes são excluídos antes mesmo da conversa começar? As relações de poder não desaparecem magicamente quando as pessoas começam a conversar. Elas pré-existem, elas estruturam o próprio campo da comunicação. A linguagem é um campo de batalha, lembra? O próprio ideal de consenso racional habermasiano poderia ser visto como um discurso de poder que tenta impor uma forma específica de racionalidade e silenciar outras formas de saber e de contestação. Uau! Inverter a crítica. O ideal de diálogo sem poder é que seria a ilusão. Forte. E a falta de um projeto político positivo, Foucault era só um crítico nihilista. Foucault valorizava muito a revolta, a insurreição, a insubmissão, não como um programa político detalhado, com passos a seguir para chegar numa sociedade ideal, mas como um acontecimento ético e político fundamental. A revolta é aquele momento em que os sujeitos simplesmente dizem não a uma forma de governo, recusam ser governados daquela maneira, afirmam sua subjetividade contra o poder estabelecido. É um momento que abre a possibilidade de se tornar outro, de inventar novas formas de vida, novas relações. Não é propor uma utopia pronta, mas afirmar essa capacidade radical de recusar o presente e de experimentar o futuro. É uma aposta na transformação que não cabe em projetos políticos tradicionais, mas que tem uma força política imensa por si só. É a afirmação da liberdade como prática de resistência. Entendi. É uma política mais da ordem do acontecimento, da ruptura, do que do programa. Ok, a gente percorreu o projeto do Habermas, as críticas dele a Nietzsche e Foucault e as possíveis linhas de defesa Foucaultianas. Se a gente fosse sintetizar agora, qual seria o nervo exposto dessa discordância toda que esses textos revelam? Olha, o cerne da questão me parece ser essa tensão fundamental entre, de um lado, a busca habermasiana por reconstruir fundamentos racionais universais para a crítica e para a democracia, baseados na comunicação livre de dominação, e do outro lado, a ênfase de Nietzsche e Foucault na historicidade radical da própria razão, na onipresença das relações de poder que atravessam tudo, inclusive o saber e a comunicação, e na aposta na crítica genealógica e na resistência localizada como formas de luta e criação de liberdade. É quase como um embate entre salvar a promessa universal da razão moderna versus desmascarar essa mesma razão como um instrumento histórico de poder. E por que essa briga de filósofos que aconteceu décadas atrás ainda deveria importar para a gente hoje, em pleno 2025,
com base no que a gente viu nos materiais? Importa demais. A relevância é gritante. Pensa na crise atual das democracias, no avanço de populismos, no descrédito do debate público racional. Teorias como as de Habermas e Foucault nos dão ferramentas cruciais para tentar diagnosticar o que está acontecendo. A análise Foucaultiana do poder saber, do discurso, da vigilância é super atual para pensar o mundo digital, né? Fake news, bolhas ideológicas, algoritmos que moldam nossa percepção, a coleta massiva de dados, como o poder circula e produz sujeitos nesse ambiente. Ao mesmo tempo, a insistência do Habermas na necessidade de uma esfera pública que funcione, de um debate minimamente racional, continua sendo um ideal importante, talvez mais necessário do que nunca, mesmo que a gente reconheça as dificuldades apontadas por Foucault. E a biopolítica? Totalmente relevante. Pense na gestão de pandemias, nas políticas sobre migração, nas tecnologias de controle corporal, nos debates sobre bioética, edição genética. O conceito de biopolítica e a sua conexão com o racismo de Estado nos ajudam a entender como a vida e a morte são administradas hoje, quem é protegido e quem é deixado para morrer. E as lutas sociais? Também, as lutas por reconhecimento de gênero, sexualidade, raça, por exemplo. A gente pode ler essas lutas tanto com Habermas como uma busca por inclusão, por justiça comunicativa, por ter a voz ouvida na esfera pública, quanto com Foucault, como uma resistência à normalização, uma crítica às identidades impostas pelo poder, uma luta para inventar novas formas de ser e se relacionar. No fundo, esse debate nos confronta com uma tensão que talvez seja permanente na vida social, a tensão entre norma e crítica. A gente precisa de normas, de regras, de instituições para viver junto. Essa é a preocupação legítima de Habermas, mas a gente também precisa de espaço para questionar essas normas radicalmente, para resistir às formas de poder que elas inevitavelmente carregam ou escondem. Essa é a ênfase necessária de Foucault. Como ter regras sem sufocar a liberdade e a diferença. Nesse sentido, aquela ideia de vulneronormatividade que um dos textos menciona é bem interessante. Tentar pensar uma normatividade democrática, Habermas, que seja, ao mesmo tempo, consciente da sua própria fragilidade, da sua historicidade, aberta à crítica e atenta às vulnerabilidades que o próprio poder cria. Foucault. É um desafio e tanto. Uma normatividade que saiba que não é a palavra final. Isso nos leva a uma última provocação, para quem nos ouve continuar pensando. Se a gente levar a sério mesmo a análise de Foucault, essa ideia de que estamos sempre de alguma forma imersos em relações de poder que moldam até nosso jeito de pensar, de falar, que estruturam os próprios jogos de verdade, será que ainda faz sentido buscar aquele ideal do Habermas de um consenso racional universal como objetivo final? Ou essa própria busca já seria inevitavelmente um exercício de poder? Uma tentativa de impor uma forma específica de racionalidade como se fosse a única válida, silenciando outras vozes, outras possibilidades? Fica aí a reflexão. E com essa pergunta no ar, a gente encerra esta nossa exploração dos materiais sobre Habermas, Nietzsche e Foucault. Foi uma jornada filosófica intensa. Esperamos que essa análise tenha sido útil, que tenha ajudado a clarear um pouco esse debate tão complexo e tão importante. E reforçamos o convite. Se curtiu essa conversa, não esquece do like, de compartilhar com quem possa se interessar e, claro, de deixar seu comentário. O que mais chamou a atenção? Queremos saber. E inscrevam-se no Curiosidades do Século para não perder as próximas análises. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.